agradecer a presença de todo mundo aqui. Tá? Não temos ainda nenhuma autoridade além da doutora Lívia com a gente, mas já estão chegando aí. E para quem ainda não me conhece, deixa eu só ver quem estava na reunião anterior. Levanta para mim a mão, metade, tá bom. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Patrícia. Estou na presidência desse conselho até 2024, né, 2023, 2024. E do meu lado está a delegada a doutora Lívia, né? E ao lado dela o Rafael, nosso vice-presidente, e Daniel, nosso secretário. Boa noite. Vamos dar início, então, à nossa reunião, nos colocando em pé para a execução do hino nacional. Bom, a gente vai dar continuidade com o Daniel, agora, que ele vai repassar a ata da reunião anterior. Boa noite a todos. Aos 15 dias do mês de maio do ano de 2023, neste município de São Lourenço da Serra, membros da comunidade da cidade reuniram-se na Escola Estadual Marianinha de Queiroz, situada na Praça 10 de Agosto, número 35, Centro, com acesso franqueado ao público. Deu-se a abertura dos trabalhos e composição da mesa sob a direção conjunta dos membros natos, doutora Lívia Roberta Saporito e capitão da Polícia Militar, Fernando Almeida Mota. Juntou-se à mesa o senhor Daniel Fukuda, vice-prefeito. Demos boas-vindas aos presentes e foi lida a ata da reunião anterior de reativação do CONSEG. Seguiu-se com a palavra a presidente do CONSEG, senhora Patrícia Correia, com a apresentação dos novos membros do CONSEG e reforçando a importância da participação da comunidade. O senhor Rafael Torres fez a apresentação do grupo de trabalho de vizinhança solitária que está em processo de implantação nos bairros dos Pereiras e da Barrinha, com a utilização de câmaras de segurança privada em parceria com a Polícia Civil e Militar. O senhor Rafael Ribeiro fez menção à visita realizada juntamente com o capitão Fernando Almeida Mota à Prefeitura, com o objetivo de conhecer o sistema de câmeras de monitoramento que foram instalados no centro da cidade.
o senhor Daniel Fukuda, vice-prefeito, apresentou que o sistema é uma ação de combate à criminalidade. O munícipe solicitou a possibilidade de retomar o programa PROERD e a delegada doutora Lívia Roberta Saporito informou da campanha e de palestras de combate às drogas. Em sequência, ficou marcada a próxima reunião no dia 19, que está acontecendo hoje. Nada mais havendo, a reunião foi encerrada às 21 horas. Bom, só repassando aqui que o que é o CONSEG, né? Conselho Comunitário de Segurança. É muito importante a participação de vocês aqui, a presença de todos, porque o CONSEG ele não faz denúncia. Qual é a função do CONSEG? O CONSEG aproxima vocês das autoridades competentes para a segurança pública, né? E nós todos aqui somos voluntários, né? Então, todos aqui têm seus afazeres, ou trabalham em suas empresas, enfim. Né? Então, todos somos voluntários, e a gente precisa muito da ajuda da população. Boa noite, Capitão Mota. A gente precisa muito da ajuda da população, porque é uma oportunidade de nós, como comunidade, auxiliar na prevenção de crimes. Tá? De que forma? Principalmente através dos grupos de vizinhança solidária que já está sendo movimentado na cidade. Né? Acho que nós temos 8, né, Rafa? 8 já tutores de 8 bairros. Então, essa é a primeira questão, né? Avisando sobre situações suspeitas, né? Levantando demandas, porque depois que ocorre o crime, aí então é boletim de ocorrência, né? Então não adianta entrar lá no grupo do CONSEG e falar, fui assaltado, enfim. Não é essa a nossa função. A nossa função é nos comunicarmos, existir a prevenção, né? E a aproximação de vocês com as autoridades. Então, hoje, nós estamos com 2 grupos de trabalho, que é, prioritariamente, o PVS, que são as vizinhanças solidárias. Como eu falei, nós temos 8 bairros já com tutores, aguardando a instrução do capitão, já vai falar. Ele vai falar mais um pouquinho sobre isso depois. E outro grupo de trabalho é a comunicação. Tá? Vocês viram aí que nós estamos já nas redes sociais, nós estamos no YouTube, com o canal no YouTube, nós estamos com o Instagram. E eu não sei se vocês estão acompanhando, se não estão acompanhando, nos acompanhem no Instagram, que está bem legal. Tá? Parabéns aí ao Rafael, que está à frente das postagens, está bem bacana, muito legal mesmo. Só que, para isso, para não demandar muito de uma única pessoa, a gente precisa de braço, a gente precisa de gente para nos auxiliar com essas questões. Pessoas que possam doar um pouco do seu tempo para que a gente possa fazer essas informações que são essenciais para evitar situações de golpe, violência, entre outras situações. Né? Então, a gente precisa de mais voluntário. Quem estiver voluntário, quem tiver tempo, nos procure depois ou nos mande uma mensagem que a gente vai estar organizando melhor isso daí. Bom, primeiramente, eu gostaria de passar a palavra para a doutora Lívia, né, para que ela nos dê uma orientação sobre o que fazer em determinadas situações. Porque, por exemplo, quando chega a demanda para a gente no grupo do CONSEG, fui assaltado, enfim, como eu falei, o CONSEG não faz denúncia, né? Então, a doutora Lívia pode passar para a gente alguma informação do que pode ser espalhado e também como a gente pode saber se essas informações são verídicas, como averiguar essas questões, né, para não também espalhar notícias falsas. Pode falar, Rafa. Só fazer uma partezinha antes. Eu sou o Rafael e hoje a gente vai transmitir essa reunião pelo canal da Câmara e pelo Zoom. Então, no Zoom tem mais 10 pessoas. Né? E qual que é a nossa ideia também? A gente vai introduzir uma nova dinâmica com a ajuda do Rodrigo.
Então, ficou entendido, né? Dúvidas, sugestões, se é algo que é para depois escrever, né? E pessoal que está no Zoom também pode estar mandando pergunta que a gente vai estar, no momento certo, a gente vai estar colocando aqui, tá bom? Então, é só apertar. Boa noite a todos que estão aqui presentes, também os espectadores online. Peço desculpas, estou com a voz um pouco falha hoje. Eu sou delegada aqui de São Lourenço da Serra há 5 anos. Estamos à frente aqui da delegacia. Não temos delegacia da mulher aqui na cidade, então nós concentramos todos os trabalhos e todos os atendimentos em apenas um local. Como foi perguntado aqui, orientações sobre como denunciar, como que a polícia deve agir, como que o CONSEG também deve agir. É importante a gente ressaltar que todos os crimes são importantes. Quando a gente é vítima, às vezes o que vale pouco para mim pode valer muito para aquela pessoa, às vezes é tudo que ela tem. Se a gente analisar, por exemplo, uma bicicleta, o valor econômico dela não é tão alto, mas muitas vezes o valor afetivo, ou às vezes é aquele único meio de transporte que a pessoa tem. Então, sabemos que todos os crimes são importantes. Porém, eu quero ressaltar que nós temos, embora a cidade seja pequena, um grande volume de ocorrências. Se vocês enquanto vítimas, não comparecerem até nós, dificilmente a polícia vai espontaneamente bater na sua casa e perguntar se você foi furtado, se você foi roubado, se houve um corte, se houve furto de energia. Então, assim, porque nós temos bastante crimes aqui na cidade, muito estelionato, infelizmente muitas pessoas ainda caindo em golpes antigos, que o famoso golpe do bilhete premiado, aquele golpe mais atual da questão do sequestro de algum familiar. Então, nós temos, sim, muita demanda proporcional ao tamanho da cidade. Então, se você denuncia, não consegue, até chegar a nós aqui, muitas vezes as provas já se foram e aquele momento inicial que a gente teria oportunidade de esclarecer o crime já não vai mais existir. Então, vamos pular, né? Em vez de colocar no Facebook, de colocar nas redes sociais, aconteceu isso comigo, assim, assado, algumas pessoas se revoltam, postam, xingam, ofendem, às vezes de maneira indevida, muitas vezes de maneira indevida, tá? Acusando, às vezes, professores, vários professores sendo acusados de situações que não foram nem sequer apuradas, né? Cometem outros crimes, exatamente, xingam autoridades. Nos procurem diretamente. Ah, doutora, mas eu não tenho tempo, eu trabalho em São Paulo, como que eu faço? Nós temos a delegacia online, tá? Na delegacia online pode ser feito os BOs mais simples, os crimes que envolvem violência, grave ameaça, morte, tem que ir pessoalmente na delegacia. Agora, perda, extravio, golpes, furtos, às vezes até uma colisão veicular, é possível ser feito pela internet. Ah, doutora, mas eu não gostaria de ter a minha identidade revelada. Eu gostaria de fazer uma denúncia. Tenho 181, tá? É um canal de Disque Denúncia. Assim que vocês fizerem a denúncia, eles encaminham de imediato para a polícia e nós temos um prazo para responder, tá? Violência contra a mulher, 180, tá? Muitas vezes a própria vítima liga falando, olha, tem uma mulher na rua tal, que está sendo... ela mesma, só que ela não quer dizer que é ela, que está sendo agredida. Aí a polícia chega lá, recebemos uma denúncia. Ela fala, fui eu que fiz. Né? Especialmente na época da pandemia. Muitas mulheres acabavam se usando desse meio, porque não conseguiam comparecer até a delegacia. Então, existem esses outros meios. Na dúvida, vá até a delegacia. Né? Claro que, eventualmente, vocês podem pedir alguma orientação para o pessoal do CONSEG, mas, como foi falado, o trabalho do CONSEG é um trabalho voluntário em prol de toda a cidade. Eles não conseguem, muitas vezes, dedicar atenção para um único caso. Então, nos procurem na delegacia. Nós vamos dar andamento. Alguns crimes dependem da vontade da vítima, como, por exemplo, a ameaça.
Aquela pessoa que foi ameaçada, que quer apenas registrar o fato, olha, doutor, eu só quero registrar, eu não quero dar andamento nisso. Então, em 6 meses, se você não representar, vai para o arquivo. O mesmo acontece com calúnia, difamação, injúria, invasão de dispositivo informático, estelionato. Tá? As fraudes dependem de representação. Se você não falar, olha, eu quero que a pessoa seja processada, em 6 meses nós arquivamos, de acordo com a lei. Então, existe muito o interesse de cada um de ir atrás e muitas vezes passar lá, doutora, como que está o andamento do BO que eu fiz? Como falar com o Valdir, chefe dos investigadores, que já me representou numa reunião aqui, quando eu não posso vir, é ele que vem. Nos procure. Então, essa seria a orientação de cada um, não apenas denunciar de modo genérico em grupos, mas ir até a delegacia. E quanto à questão da postagem de informações, tomem cuidado com o que vocês recebem. Tá? Nós vivemos num mundo em que hoje, cada vez mais, existem montagens, existem fake news, agora com a inteligência artificial também, se não for bem utilizada, eles colocam palavras na nossa boca. Né? Então, na época dos massacres da escola, que se falava em ataques, começou a ter um monte de fake news, dizendo que tinha que atacar tantas escolas no dia 20 e tal. Isso começou a repercutir. Então, se você perceber que a matéria é algo que causa muita repercussão, que é chocante, que tem cenas de violência, não repasse. Tá? Não repasse. Crimes que aconteceram aqui na cidade, na dúvida, eu aconselho a consultar as autoridades, porque às vezes é divulgado um fato que aconteceu há 5 anos. Tá? Já aconteceu algumas vezes. Olha, está acontecendo isso. Eu falei, gente, isso foi há 5 anos. Essa postagem não corresponde mais com a realidade. Então, na dúvida, não repasse ou pergunte para nós ou para o Consegue antes de sair repassando para todo mundo. Né? Então, dessa forma, se tiver que repassar, quem puder acompanhar as postagens que o Consegue está fazendo no Instagram, estão realmente muito esclarecedoras. Parabéns também para o Rafael, que tem alimentado com muita informação sobre golpes, desde o golpe do leilão, golpe do falso sequestro, para que a gente não venha a cair nessas situações assim que, enquanto nós somos vítimas, o outro lado acaba dando risada e se aproveitando, né, da boa-fé das pessoas de querer ajudar. Poxa, eu estou precisando de R$1.000, R$2.000, rapidamente as pessoas depositam. Né? Então, tomem esse cuidado, viu, gente? Não vou me alongar muito aqui, mas estamos à disposição. Seja para o assunto que for, eu preciso falar em particular, tem que ser com a delegada, ou não, pode ser um investigador para atender. Então, independente da situação, nós somos funcionários públicos, servidores públicos. Estamos para fazer a nossa parte, mas deixando claro que nós temos limitações, não conseguimos esclarecer tudo, resolver tudo. Fazemos o que é possível. Por isso que a gente precisa da colaboração do Consegue, da Polícia Militar, da Prefeitura, de vocês. Então, todos unidos, com certeza, haverá muito mais crimes aí que serão esclarecidos. Haverão crimes esclarecidos, né? As pessoas não ficarão sem resposta. Então, eu agradeço e qualquer dúvida também estamos à disposição. Obrigada. Rafael, você quer pegar o microfone? Que eu não sei se o pessoal que está no Zoom te escuta. Também. Se vocês tiverem alguma coisa que vocês possam ver na mídia
Legal. Mais de 50. Infelizmente, eu ia trazer, que eu esqueci ele. Talvez a Jeane tenha uma cópia. Muito bem feita. Super boa. Apostila impressa. Só vou fazer mais um comentário. Só vou fazer mais um comentário aqui, gente. Embora eu esteja comentando aqui, olha, cuidado com esses golpes tão simples. E já aconteceu de eu comentar e alguém na plateia falar, poxa, aconteceu comigo. Embora eu seja delegada, a minha avó caiu nesse golpe. Sempre a gente comenta com ela. A minha tia caiu nesse golpe. Então, a minha avó já caiu em 2, do falso sequestro e do carro quebrado. E a minha tia do falso sequestro. Isso já faz um tempo. Então, assim, as pessoas idosas acabam muitas vezes ficando tão vulneráveis, tão preocupadas, às vezes com os filhos, né? Que não pensa 2 vezes. O que tiver, seja joia, seja dinheiro, o que tiver, acaba passando. E a gente sempre fala sobre isso. Então, se alguém que está aqui, alguém que está assistindo, for vítima, faz parte, gente. O que nós precisamos é conscientizar para que isso diminua e que possamos dar um basta nessa situação que, infelizmente, virou moda, né? Bom, dando continuidade, e mesmo que às vezes a gente tenha informação, às vezes a gente acaba caindo, né? Mas, dando continuidade aqui, nós tivemos na reunião passada algumas demandas, tá? A prefeitura estava com a gente, o vice-prefeito Daniel estava conosco, e ele nos informou que a prefeitura, junto com a polícia militar, eles estão desenvolvendo um projeto que é delegar o nome? Então, um projeto delegar, né? E a gente queria, Fernando, como o vice não está aqui, nem o prefeito, para falar sobre isso, eu queria que você explanasse um pouquinho a respeito. Está funcionando? Tá. Aqui a luz não acendeu aqui, os seus acendeu, por isso que eu perguntei. Agora foi. Bom, enfim, boa noite a todos, Capitão Mota. Eu sou o comandante da 2ª Companhia da Polícia Militar, que fica sediada em Muguaçu, né? Também sou responsável pelo policiamento aqui em São Lourenço e Juquitiba, né? Essa é a minha área de atuação. Nossa sede, vocês sabem que é ali na entrada da cidade, né? A função princípio da Polícia Militar é o policiamento preventivo, né? E o pronto atendimento, né? Nas ocorrências aí da Polícia Militar, de polícia, né? Vamos dizer assim. A gente até, a doutora, comentou a respeito das quantidades de ocorrências aqui. Nós temos uma quantidade razoável, né, de ocorrências, mas, graças a Deus, né, doutora, não temos ocorrências de gravidade como roubo, por exemplo. Uhum. Nosso grande calcanhar de Aquiles aqui é a Regis Bittencourt, né, que eu falo bastante disso, por conta dos caminhoneiros, né, que tanto na Índia como na vida... É o eixo Sul-São Paulo, né, que liga todo o eixo São Paulo, só tem a Regis, né. Então, é ali que nós estamos tendo um grande problema, né. Graças a Deus, aqui no centro mesmo, aqui, até mesmo nos bairros, não temos ocorrências de roubo, né, ocorrências aí que são mais graves, né? Então, a gente fala que tem bastante ocorrência, o pessoal fica até um pouco preocupado, mas graças a Deus não temos esse tipo de situação. Lógico, tem casos esporádicos, como aconteceu na Barrinha, né? O Thiago sempre me fala da Barrinha, né, que sai de lá, né? Aquele caso da pessoa que foi roubada lá, né? Que até acho que foi umas que deu uma grande origem até mesmo ao desenvolvimento do Conseg, né? Da instauração do Conseg. Então, não são ocorrências corriqueiras, graças a Deus, mas são ocorrências que realmente traz um apelo popular muito grande, né? Aproveitando o gancho da doutora, né, além das denúncias dos BOs eletrônicos, também temos o canal da Secretaria de Segurança Pública, que é a Disque Denúncia, né, através do 181, né? Esse também é uma forma de você fazer uma denúncia de algo que você presenciou, constatou, ou tem conhecimento, de forma aí velada, né, sem se identificar, né. Esse 181 ele acaba vindo para a apuração, normalmente da Polícia Militar, não sei se a Civil também recebe, doutor, recebe? A gente recebe e procura, dentro da nossa alçada, buscar informação a respeito, né. Bom, sobre a atividade delegada que ela me perguntou, né,
que a presidente me perguntou, tivemos a aprovação nessa quarta-feira, tá? Da atividade delegada. O que é atividade delegada? O município, né, delegar funções que são próprias do Poder Executivo local para a Polícia Militar, né? Na verdade, a gente fala, né, a essência seria essa, mas nada mais é que a prefeitura pagar uma hora extra, vamos dizer assim, para o policial militar ter uma viatura mais na rua, né? A gente, num primeiro momento, ainda tem o processo de regularização dessa lei, né? A lei foi aprovada agora na quarta-feira. Agora tem que assinar o plano de trabalho, a minuta, tem alguns trâmites para subir para a Secretaria de Segurança Pública. Então, ainda vai demorar um tempinho até tá 100% ativo aqui esse convênio, né? Mas as funções delegadas nesse primeiro momento foram as funções a função principalmente da perturbação do sossego, né? Mas que é o que está mais voltado com a área de segurança, que são funções que têm a ver com a segurança, né? E também uma outra função que a gente vai acabar colocando, que eu estava esperando a princípio a votação dessa primeira lei, para poder ir atrás da outra lei, que era das câmeras, né? Acho que todos vocês têm acompanhado as câmeras aqui no município. Não sei se todos têm conhecimento, quer que eu fale alguma coisa a respeito, embora seja da prefeitura, não seja da Polícia Militar, né? Mas a gente está fazendo a aquisição agora de uma televisão um pouco maior, aí, de 65 polegadas, para colocar ali na nossa base, para que possa tentar acompanhar em tempo real o que está acontecendo. A gente não vai ter... A base é a base do Iguaçu ou a base São Lourenço? Não, São Lourenço. Eu estou aguardando essa TV e estou aguardando, na verdade, essa mudança da alteração da lei agora, né? Que não dá para fazer de uma vez só, a gente está fazendo por etapas. Então, essa primeira etapa era a aprovação de delegada, que foi essa semana. Agora a gente vai na alteração da lei. O convênio já segue apartado, já que a lei foi aprovada. Então, a gente vai na alteração da lei, que a gente já conversou na reunião anterior, né? Não sei se todos estavam presentes, né? Que é a respeito das câmeras que tem hoje no município. Foi uma lei municipal do ano passado. Resumindo, tá? Porque não tem a ver com a Polícia Militar. Eles aprovaram, o município aprovou essa lei, fez um projeto junto acho que, se não me engano, a Secretaria de Segurança, né? A Senasp, né? E eles conseguiram uma verba para conseguir fazer a instalação dessas câmeras em alguns locais. Então, tem uma câmera que vocês viram lá na frente do quartel, essa câmera na entrada da cidade, é a que tem a leitura de caractere alfanumérico, faz leitura de placa, né? E temos agora as câmeras aqui no centro da cidade, né? Que são as câmeras que fazem a questão da captura de imagens, mas a gente vai só conseguir lá na polícia em tempo local, né? Na hora que aprovar essa lei. Tempo real, perdão. Na hora que aprovar essa lei. Aí as imagens, elas são a prefeitura que é responsável, né, pela guarda dessas imagens, os arquivos, né? E elas são cedidas somente mediante autorização judicial ou requisições das polícias, né? Principalmente a Polícia Civil. Então, não adianta, porque aconteceu, eu vou lá pedir. Não é assim. Tem que ser feito história no BO, tem que ter um procedimento em cima disso, mesmo porque existe, né, toda uma lei, né, toda uma parte jurídica em cima desse armazenamento dessas imagens, tá? Aí o nosso foco com essa nova alteração da lei é fazer com que a gente haja a possibilidade de que o particular possa também entrar nesse sistema, né? Então, como a gente já falou nas outras reuniões, por exemplo, uma associação de bairro, alguns locais que são de pontos aí estratégicos para o município, né? Se esse local, essas pessoas ou empresa ou, né, particular queiram entrar no sistema, eles forneçam a tecnologia, né, adequada para poder conseguir ser compatível com o que existe hoje, né, e que essas câmeras a gente possa conseguir verificar as imagens, pelo menos em tempo real, que está acontecendo na polícia, já que, num primeiro momento, essa instalação aqui na prefeitura ela não prevê a questão de estar sendo monitorada 24 horas por dia. O que a gente vai também fazer é o convênio detecta, que a gente fala, né? Então, toda vez que o veículo passar nessas câmeras que tem essa tecnologia de leitura OCR, que a gente chama, que é alfanumérico, lê placa, né? Resumindo, né? Assim que o veículo passar naquele local,
ele automaticamente já joga para o sistema 90 e o sistema 90 joga para a viatura que está mais próximo daquele local, daquele radar, né, daquela câmera que está ali. Eu costumo colocar sempre aqui como exemplo uma ocorrência recente que ocorreu lá em Itapecerica, em que eu vi um veículo que não tinha queixa de roubo nem de furto, mas era envolvido numa ação delituosa. E aí, quando se passou numa câmera dessa, né, que tem esse tipo de leitura, era um veículo até simples, um Palio, né, e estava com uma família, era o cara, a mulher e uma criança no banco traseiro. Então, numa rotina, vamos dizer assim, não seria um veículo suspeito que seria passivo de abordagem, né? Mas aí, quando caiu, a viatura estava próxima, a viatura da Força Tática, inclusive, foi abordar, tinha 4 ou 5 quilos de droga, mais um fuzil, mais um monte de munição. Então, assim, traz um resultado bem positivo, né? É que os municípios hoje estão aderindo, né? É uma forma de aumentar a segurança, né, com tecnologia, né? Você otimizar a segurança no município, né? Então, aqui já está implantado, né? Em Juquitiba, até a informação que eu tenho lá do município, parece que está em vias de, então deve sair isso nos próximos dias, aí no próximo mês, com certeza, até mesmo porque o prefeito de Juquitiba, ele é o presidente do Conisud, né, se não me engano. Isso mesmo. Ele é o presidente do Conisud agora na atual vigência, né? Então é interesse que ele faça uma boa gestão, isso, desculpe, tá? Uma boa gestão nesses próximos anos para que, né, possa até trazer isso, uma tecnologia para toda a região, né? Quer falar sobre um pouco da vizinhança? Eu quero só fazer uma colocação bem rápida. Só fazer uma colocação. Às vezes a gente tem que falar o que é óbvio, mas eu faço palestra para criança, para adolescente, eu gosto de explicar as coisas bem mastigadas, viu, gente? Quando se fala em operação delegada, não é esta delegada aqui, tá? A lei não é para pagar hora extra, não é para a delegada. É do verbo delegar, né? Então, são funções da prefeitura que estão sendo delegadas para a polícia militar. Então, com isso, pagaria hora extra. Então, para as crianças, eu gosto sempre de deixar bem explicado, e é bom a gente falar isso, operação delegada, operação delegada. Não, nós da Polícia Civil, inicialmente, não estamos participando, a delegada também não, mas, quem sabe, futuramente, se houver essa previsão de horas extras, meus policiais também queiram ficar até mais tarde, ou final de semana. Então, é daí essa nomenclatura, tá? É bem colocado, até porque se nós vamos nos tornar uma referência turística, né, vão surgir demandas para as polícias, com certeza. Daniel, você queria fazer alguma pergunta? Sim. Só para poder melhorar o meu registro aqui, Capitão Manta. Essa questão desse convênio, então, envolve a questão da perturbação do sossego e a questão das câmeras, e inclui no primeiro sossego, tá? Na verdade, a lei, atividade delegada, ela contempla funções típicas do município, né, que são relacionadas à segurança. Então, a princípio, a única lei que a gente encontrou, né, que seja compatível, foi a lei do perturbação. É lógico que a gente usa, na verdade, para aumentar a quantidade de efetivo na rua, a segurança, para trazer a sensação de segurança para as pessoas. Mas, como eu tenho que relacionar, né, essa atividade que está sendo delegada para a Polícia Militar, hoje, atualmente, é a única lei que existe no município, é a lei da perturbação. A gente está em conversa com a Prefeitura para fazer talvez um código de posturas do município, que, se eu não me engano, não existe, ou se existe, ele é muito antigo, muito desatualizado, que aí, código de posturas do município. Então, todas... como é que eu posso explicar de uma maneira clara? Eu não tenho essa didática igual a doutora, mas... coisa a gente traduz. É que, assim, a gente por exemplo, código de posturas, né? São algumas atitudes, algumas ações e omissões
que os munícipes têm que ter para ter um bom relacionamento entre todos. É como se fosse umas direitos e deveres de todos, né? Para trazer. E aí você contempla, por exemplo, se você pegar o modelo, por exemplo, da região lá de Andradina, aquela região já tem um pouco mais avançado. Você pega desde cerol, uso de pipa, usa perturbação, você consegue contemplar um monte de coisas que você consegue fazer com que isso seja fiscalizado e seja até passível de autuação, né? O código de posturas, se eu não me engano, é que eu não, nessa parte eu vou ser bem sincero, não vou saber te informar exatamente, mas assim, eu acho que como não gera ônus para o município, ele pode ser tanto de executivo quanto legislativo, né? O que o legislativo não pode fazer é quando gera ônus para o executivo, mas nesse caso aí eu acredito que pode ser tanto de origem tanto do executivo quanto do legislativo. Então, daí com a atividade delegada a gente pode contemplar também a fiscalização pela Polícia Militar. É lógico que teria o certo seria o município ter um órgão específico de fiscalização, né? Mas como a gente sabe que o município aqui é pequeno, contratar mais mão de obra para esse tipo de coisa, provavelmente a gente conseguiria encaixar junto à atividade delegada. É o que eu falei porque do Código de Posturas, porque tem municípios maiores, né, que já estão mais avançados nesse assunto, que já o Código de Postura ele foi durante os anos sendo abrangendo mais coisas até o ponto de vamos fazer um Código de Postura, para você não ficar emendando, né, põe uma lei aqui, uma lei ali, então eles já acabaram contemplando todas essas situações aí. Não, e a questão da câmera, a questão do detecta que você falou, não faz parte deste convênio nesse momento? Isso vai ser automático? O detecta, na verdade, como eu disse, é a possibilidade de você conseguir, quando passa um veículo, com aquela câmera que tem OCE, que tem apenas uma aqui no município no primeiro momento, ela jogar para o sistema da polícia, a polícia jogar para a viatura que está na rua. Isso não tem nada a ver. O que acontece é que a gente foi falando outros vários assuntos. É que, como aprovou, agora tem câmera aqui, não adianta eu aprovar um detecta aqui na cidade, você não tem nem câmera nenhuma, né? É inócuo, né? Então a gente acabou, como aprovou agora a câmera, a gente vai agora correr atrás de fazer o convênio detecta. Que aí é bem simples, é só um convênio mesmo, né? Não precisa passar por processo legislativo e nada mais, né? Só um convênio mesmo, já que tem a lei. Na verdade, só existe uma câmera aqui. Para o município? Eu não entendi a sua pergunta, me desculpa. Não, aí o projeto de instalação de câmeras é do município, não é da Polícia Militar. Todas as câmeras que tiverem essa tecnologia LCR, seja instaladas pelo município, seja pelos particulares, como eu falei, a possibilidade de alteração da lei, elas podem ser contempladas. É só fazer esse link com a Secretaria de Segurança Pública após o convênio, entendeu? É só fazer o convênio, tendo o convênio, que é o detecta, qualquer outra câmera que seja instalada, seja da prefeitura ou seja de particular, que está inserida no sistema, é possível de fazer esse link com a Secretaria de Segurança Pública. Nós temos uma pergunta ali, referente a essa questão? Sim. O capitão está falando, por exemplo, capitão, qualquer projeto de lei não gera custo. O executivo pode ser feito aqui no legislativo, ok? Sim, que não gera custo, você fala, né? Não gera custo. Sim, Okay? sim. Então, como muito bem falou o capitão, faz aqui do executivo, do legislativo vai para o executivo, ok? Caso contrário, o executivo manda o legislativo fazer esse projeto de lei. É importante, som alto. Antigamente, quando eu trabalhava quando era vereador, nós fizemos um projeto de lei aqui na Câmara e nós, na época, o prefeito era o capitão, e nós, em parceria com a Polícia Militar, nós deixamos um decibelímetro, onde ia medir o som. E estava tudo certo. Na realidade, tinha. Há muito tempo atrás, tinha. A lei existe, tá? Só para... Existe a lei. A lei existe. A lei aqui, se não me engano, foi eu que fui autor da lei, se não me engano. Foi no ano de 2012 ou 2011. Mais ou menos assim. Ok? Então tem essa lei, porque nós tínhamos muita rede na época aqui Sim. no município.
Senão ele é meu irmão. Então, aí o que acontece? A gente está tentando estender, vindo a pergunta do nosso amigo aqui, nós estamos estendendo as câmeras para o município. Está vindo mais uma segunda leva significante do município, então vai ser muito importante. E aí, em parceria com a polícia, tanto civil quanto militar, a gente vai ver os pontos estratégicos que a gente possa colocar, você entendeu? Então vai vir também uma leva muito grande de novo de campo, está sendo feito pedido, graças a Deus a gente está em sintonia lá com o governador, os deputados estão nos ajudando. Então aí seria muito importante essa parceria com Polícia Civil, Militar, consegue, para ver onde a gente vai conseguir, o que nós vamos fazer. Desculpa, o senhor, posso... Fernando. Você quer terminar? Desculpa, perdão. Não, é que eu fui essa semana, eu falei com o teu irmão, né, com o prefeito, e justamente sobre a alteração da lei, né, porque eu falei, eu estou indo em doses porque são várias coisas, né, e a gente não pode jogar muita informação, né, de uma vez só, então vamos por doses. Então, foi da questão da alteração agora da lei, ele foi super favorável, porque a gente sabe que o município é um município bem pobre, né, em relação a recursos, né, um sistema desse é muito caro, né, e a partir do momento que você, assim, não quero me colocar no lugar do prefeito, mas o senhor já foi prefeito, né, é aquela história de você cobre o cabeça, cobre o pé e vice-versa, né, então se eu gasto R$600 mil uma câmera, como foi essa dotação orçamentária inicial agora, que foi verba até eu não sei se foi Senasp, se foi emenda parlamentar, a informação que eu tenho é via Senasp. Então, você R$600 mil que você está deixando de jogar na educação, na saúde. Então, você nunca vai conseguir agradar todo mundo, porque os 600 mil para um município igual a São Lourenço é um dinheiro muito considerável. Um município como Cotia, né, outro município que tem Barueri, dinheiro, né, é uma verba muito pequena, mas para um município como esse aqui, é muito difícil, né, você conseguir alocar esse valor em alguma coisa. Então, qual que era a ideia? Quando eu falei, eu já tinha conversado, estamos conversando com isso há um certo tempo, né? Essa autorização legislativa para que possa o particular ele fazer toda a questão da instalação, da manutenção. Lógico, isso na própria alteração da lei existe uma comissão que vai avaliar, né? Até coloquei a doutora nessa aí, doutora, que faz parte da Polícia Militar, Polícia Civil e algum representante do município. Aqui não tem Secretaria Municipal de Segurança. Então a gente passaria por esse crivo dessa comissão, vamos dizer assim, para ver se o local não é adequado. E toda a instalação, manutenção dessa câmera, né, e compatibilidade de tecnologia fica a cargo do particular, né? Eu não sei aqui em São Lourenço, né, mas em Juquitiba eu sei que eles têm muita associação de bairro, né, e pelo que eles me falam, associação de bairro forte no município. Eu não sei se aqui também tem essas características, né? Inclusive a festa junina que eles fazem lá agora, nesse mês agora, todas as barracas lá, cada uma pertence a uma associação de bairro, né? Falta até o espaço para tanta associação que tem, né? Então aqui eu não sei se é assim, mas a gente tem bairros muito isolados, então Despésio, Vitória, né? Barrinha, então assim, tem bairros que se unirem é muito mais fácil do que um particular só pagar. Então foi essa a possibilidade que a gente está dando com a lei, entendeu? Essa notícia que o Fernando trouxe, são dois Fernandos, é isso? Que o Fernando trouxe para a gente, vai muito de encontro com o que já estava sendo feito, né, conversado com a prefeitura. Mas enquanto isso não acontece, a gente está dando prioridade para os grupos de vizinhança solidária, tá? Então, há 2 semanas atrás, eles tiveram uma reunião online e eu queria que o Rafael viesse aqui na frente, por favor, Rafa, falar um pouquinho. Sim, só resumindo, o que o Fernando disse, está havendo um esforço para trazer mais câmaras Sim. Sim. É fundamental, porque delegar aquilo que foi delegado também não é a resposta, na minha avaliação. Sim, o particular pode comprar uma câmara, mas fundamentalmente os pontos nevrálgicos do município haveria de haver câmaras que foram disponibilizadas pelo município, porque nós estamos falando de uma dúzia de câmaras no máximo para cobrir os pontos de acesso principais e os
Sim. Então eu vou convocar a Estado de Iguaçu, né? Estamos aí com a tese, porque o que acontece? Ali que vem todo 80% dos BOs, vem ali da Estado de Iguaçu. Penso eu, não sou eu, você entendeu? Então eu penso, por favor, se nós tivéssemos de vez em quando um pega ali naquela estrada ali, a gente iria resolver muito, nós iria intimidar muito esse pessoal que vem de lá para cá. Porque eu mesmo eu penso duas vezes para pegar meu carro e ir para a Estrada de Iguaçu. Eu estou indo direto por conta do trânsito, e não tem como. Então, capitão, o que está acontecendo? Eu estou indo, mas eu estou de olho no retrovisor, quem está me seguindo. Então, e essa acho que é a preocupação diferente com todos aqui. Então, eu acredito que, quem sou eu para falar? Eu sou comunista aqui, sou comunista aqui, mas eu gostaria que na estrada da Barrinha, principalmente, a gente tivesse um olhar diferenciado, não só na estrada da Barrinha, mas em todas as estradas, entendeu? Mas na Barrinha, principalmente, por conta dessa ligação com o Iguaçu. Você está entendendo? Porque eu acho que ali tem uma carga. Fernando, temos uma Câmara preparada, tudo certo, a lei está mudada, o detecta não custa nada, ou não sei se custa. Não. Quando é que vai começar a ler aquela Câmara na frente fazer essa leitura? Então, as imagens até onde a última vez que eu visitei, isso já faz mais de mês, elas já estão sendo captadas pelo município. O que nós precisamos é regulamentar o detecta. Isso. Só, eu preciso acertar o convênio, que a gente está em vias de essa semana já dar entrada pelo menos. Não, eu tenho que trazer aqui o convênio. É que o que acontece? É que existe aqui no município, todo convênio que eu tenho que fazer com o município, que isso vai muito de prefeitura, tá? Eu tenho que passar pela aprovação, autorização da Câmara, tá? Então, essa semana, eu pedi para que aprovasse, junto com a atividade delegada, uma lei já autorizando a Secretaria de Segurança Pública, né, a fazer uma lei, a fazer convênio com o município. Ponto. Olhei, uma lei bem genérica, para que eu não fique todo o convênio que eu tenho que fazer, eu tenho que ficar pedindo autorização da Câmara, porque isso demora. Não adianta a gente falar aqui, não demora. Tem outras prioridades do município. Então eu preciso confirmar, porque ele me passou que provou a atividade delegada. A atividade delegada foi aprovada essa semana. O número da lei está aqui, já vi. Preciso ver se junto com essa, que foi a minha demanda, era aprovar juntamente com essa lei, a lei da autorizando a celebrar convênio de todo o convênio da CSP com o município. Porque se eu não tiver aprovado essa lei, eu tenho que ficar toda hora, toda lei, todo assunto que relativo a convênio do município com a secretaria, eu tenho que ficar colocando uma lei para cada convênio. Então, assim, isso acabaram atrapalhando os convênios, entendeu? Esse é o problema, porque esses convênios, eles vêm praticamente prontos da CSP, né, da Polícia Militar. Isso detecta especificamente é da CSP, as outras são mais da Polícia Militar. Então, vem pronto, e um dos itens que eu tenho que colocar é o número da lei aprovando. Alguns municípios já mais atualizados, eles já permitem esse convênio que seja feito sem autorização da Câmara, vamos dizer assim, que é muito difícil, não é regra, é exceção. Eu falei, alguns municípios mais atualizados dão essa possibilidade. Outros, eu peguei até o modelo de Águas de Lindóia, já trouxe aqui para o jurídico aqui da prefeitura, né? Esse eu já peguei pronto até de uma cidade chamada Águas de Lindóia, que já é uma lei genérica, que é essa aí. Então, para eu começar com os convênios, eu preciso dessa lei genérica para que eu inclua isso na hora de fazer porque como eu falei, o convênio vem preparado da SSP. Eu só tenho que incluir o nome da lei, o nome do prefeito, né, e mandar para frente. E o prefeito assinar aqui já vai. Só que aí o que me atrasa é a questão de mandar para o legislativo. Aí eu tenho que pedir para o jurídico fazer análise, montar a lei para mandar para cá, para ir aprovar aqui, para depois voltar de novo, para eu mandar o convênio. Então, isso acaba sendo um pouco mais moroso, né? Então, esse é o problema. Só para entender, a lei, o senhor fala que a lei vai ter que o executivo encaminhando para o executivo, para o legislativo, ok?
É o que eu falei, ou eu faço uma lei genérica e que todo convênio que permite o município a celebrar convênio com a Secretaria de Segurança Pública, e aí todo e qualquer convênio pode ser celebrado sem anuência da Câmara, vamos dizer assim, que são todos de interesse de segurança do município, ou eu tenho que fazer uma lei para cada convênio. Eu acho que nós temos que fazer assim, ó. Nós, aqui, se reunir, falar com o prefeito, fazer do executivo para o legislativo, a lei, encaminhando do executivo, o jurídico, o executivo, encaminhando aqui para a Câmara, e a aprovação da Câmara para que o executivo possa vir formar esses convênios. Sim. Na verdade, são poucos convênios. Assim, é o convênio da atividade delegada, mas existe uma lei criando a gratificação. Essa é diferente. Essa segue um trâmite diferente, porque essa tem gratificação já foi criada. Agora, as outras, que é a manutenção do prédio aqui, que, na verdade, que já tem há muitos anos, isso não está regularizado até hoje, então a gente está verificando também a situação. Tem essa do Detecta, né? Tem a da própria Câmara, então são poucos convênios, mas todos eles eu dependo de uma lei específica para que seja aprovado, né? Então, ou faz uma lei genérica e engloba tudo, ou tem que pedir uma para cada uma. Então, só para encerrar esse assunto... Posso pedir que vocês partem a pessoa, tá um minuto aqui, voltar? Eu tenho que resolver um Claro, fica à vontade. Lógico. Talvez não ficou muito claro para mim. Em que pé que está isso? Isso foi encaminhado já? O qual? Essa lei complementar, essa lei genérica para que a gente possa Então, ter o convênio da... Eu preciso confirmar, porque o que eles me passaram essa semana é a aprovação da atividade delegada. Porque a atividade delegada, além de ter o convênio, eu preciso de uma criação dessa gratificação no município. É diferente. Essa é a única que eu preciso da criação da gratificação. As outras é só convênio mesmo. Tá, mas isso já está sob discussão... Isso já foi enviado para o Legislativo? Não, isso já foi mandado para o Executivo. Preciso ver se subiu para cá. Ah, tá. Eles falaram que ia subir as duas juntas. Tá. Né? Como foi na quarta-feira da semana passada, aí eu não tive retorno. O Julinho me mandou a criação e gratificação, né? E aí ficou faltando a questão dessa lei que ele não me respondeu sobre. E como essa semana eu vou trazer o convênio agora para assinar, amanhã acho que eu já trago isso à tarde, aí eu já aproveito e pergunto que pé que está essa lei da genérica que eu falei, que aí eu englobo outros convênios sem necessitar. E isso é bom até para a Polícia Civil. Não sei, doutora, se existe algum convênio da Polícia Civil com a Prefeitura nesse sentido. Inicialmente não temos. É que nós temos bastante convênio pela Polícia Militar, né? São vários. E aí a gente acaba não tendo que ficar solicitando toda vez uma lei específica. Né? Com certeza. Eu vou... Na verdade, o convite à reunião do Conseg é estendido a todos eles. Né? A ideia... Como ele vai ter Sim. a conversa, vamos dar isso aqui, ó. Na reunião, se precisar da gente ir junto lá, ó. Sim. É que eu tenho... Eu sou um ente neutro, né? Eu e a doutora, né? A gente fala bastante exatamente. isso. A gente não pode ser. Isso é uma política de cada município. Então, por exemplo, a gente sabe que tem a questão do poder executivo e do legislativo. Então, a gente não pode nem se envolver com o neutro. Isso aqui são as ideias, né? E aí a gente traz a ideia e aí o município ou ele tem interesse e faz isso, né? Ele tem a lista de prioridades dele, então eles vão fazer dentro da prioridade deles, né? O que a gente leva, e aí a gente vai esperando a questão do tempo do município, né? Quando a gente fala município, eu falo tanto o legislativo como o executivo, né? Então, a gente traz as ideias, aí o interesse do município é fazer com que isso seja desenvolvido de uma maneira mais rápida ou não, né? Então, é o que eu falo, o município tem as prioridades deles, né? É o que eu falei, o município tem 1 milhão de orçamento. Se ele jogar 800 mil num setor e deixar 100 para dividir em todos os outros, né, tem problema. Então, ele vai conforme os interesses do município, né? Porque aí tentar agradar a todos, né? Que é difícil, com um município que tem um orçamento bem pequeno, né? Embora todos os convênios de secretaria com o município não há ônus nenhum, né? Nem para um nem para outro. Né? Só para
finalizar esse assunto, pelo que está entendido. Então o encaminhamento foi feito, é só uma questão da gente buscar uma atualização e equipetar. Eu solicitei e mandei o modelo, né? Certo. Agora a questão de se subir ou não para a Câmara, eu preciso verificar se não aprovação, talvez tenha, eu estou falando, já tem até aprovação semana passada. A gratificação da atividade delegada já foi criada quarta-feira. São dois assuntos. Isso, agora essa questão da autorização, é onde está a autorização... O calcanhar de aqui. É o segundo assunto. A autorização para o convênio, eu preciso ver se foi autorizado. Porque, como eu falei, o Detecta, que é o caso em prática que nós estamos falando, ou eu crio uma lei nova para o Detecta, ou eu aprovo essa lei genérica e eu só faço a assinatura do convênio, né? Na lei orgânica, que fala sobre a questão da exigência ou não dessa autorização da Câmara para que seja feita O pedido foi feito, né? No geral, né? Conversei e mandei o modelo. Conversei e mandei o modelo. Tá bom. Não, porque aí depois a gente monta um cronograma de acompanhamento. Da continuidade, depois vai ser aberto um espaço para os debates. É isso que eu queria colocar. Nós falamos agora sobre as câmeras, né? São dois assuntos que o capitão colocou, né? Uma é a operação e a outra é a câmera. Então, são dois assuntos. A gente pode finalizar esse assunto e já começar com o PVS, que é outro assunto, e depois a gente vai abrir para perguntas, tá? Pode ser? Ou a sua pergunta referente... Na verdade, eu sou a Lucia, sou uma das tutoras do bairro Pereiras, e é só para endossar o que o Fernando acabou de dizer, que a nossa insegurança ali nos Pereiras é exatamente a Estrada da Barrinha e Embu-Guaçu. Aquele trajeto ali para a gente, para o nosso bairro, é extremamente inseguro. Sim, esse assunto a gente vai dar continuidade agora sobre esse assunto, tá bom, Rafael? Acho que eu vou falar aqui, né? Meio estranho aqui, mas beleza. Ligar o microfone, isso aqui? Esse aqui não tá ajudando, não. Vou deixar ele aqui. Então, eu anotei umas coisas aqui para a gente falar rapidamente, né, que a gente tem que dar depois continuidade. O primeiro assunto é sobre as redes, né? A gente está com 950 seguidores na nossa rede, e tem alguns vídeos nossos, né? Porque não adianta ter o seguidor e não ter a interação. Então a gente publicou lá um vídeo sobre o Pix que a pessoa faz equivocadamente, né? A pessoa, ela mandou um Pix ali, eu acho que muitos de nós aqui já fez isso, né? E isso às vezes acaba desaguando na delegacia. Então, coisas que são menores, a gente está tirando a atenção da polícia, né, para isso, para coisas pequenas, igual a delegada falou, né, que não é a operação delegada. Que ela disse que são coisas que às vezes não são tão pequenas assim, mas se a gente puder eliminar com campanhas de educação, a gente deixa a polícia por conta daquilo que é mais prioritário, né? Então, às vezes tem alguma demanda de uma violência doméstica. A viatura da polícia vai até Embu das Artes, né? E fica lá umas 4 horas. E aí a gente fica sem essa viatura aqui, né? Então, é muito importante que todos vocês aqui, que a gente compartilhe essas informações, né, que a gente está fazendo lá, para que as pessoas possam se conscientizar. Então, de repente aqui todo mundo tem uma avó, tem uma mãe ou uma tia, né? Então manda lá a rede social do Consegue, porque a pessoa já vai olhar e falar, não, peraí, a gente recebeu um lote acho que de 6 vídeos, né, que a delegada mandou sobre os golpes, bem didático, explicando, acontece assim, 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 assim. A pessoa às vezes viu aquele vídeo, opa, uma semana depois acontece a situação, ela lembra. Então, assim, parece que é uma coisa pequena, mas não é. A gente está limpando os pequenos delitos, né, as coisas que são evitáveis, para a gente poder colocar a mão naquilo que é mais fundamental, né? E aí já foi falado aqui que é a questão da Estrada da Barrinha, não só a Estrada da Barrinha, mas as pessoas que vêm cometer os crimes mais pesados, né? Principalmente invadir o sítio, né?
assalto, que tem a sítio. Isso é uma preocupação, eu acho que da maioria aqui, né? Então tá, e eu queria falar essa questão inicialmente, né, para a gente divulgar as redes. E outra, a gente está fazendo um drive, né? Vocês vão entrar lá na nossa rede, no Instagram. Aí tem a bio, né, que no Instagram eles chamam de como se fosse a biografia lá é um link que tem logo no início, e a gente tem acesso a um drive. O que tem nesse drive? Tem várias apostilas, né? Agora a gente vai inserir a apostila do Sindicato Rural, que foi o Thomas, ele comentou ali, né? Se a gente tiver a autorização para fazer isso, a gente dá uma escaneada, eu acredito que tenha, né? E a gente vai colocar lá. Então tem vários materiais lá, tem material que às vezes as pessoas elas perguntam, mas como é que eu faço para aumentar a segurança do meu sítio? Então o Conseg do Paraná fez uma apostila excelente. Ele fala até de, por exemplo, comprar uma galinha da Angola, né? A gente acha engraçado assim, mas é um animal ali que ele come escorpião, filhote de cobra, e ele dá alerta, né? Então são coisas às vezes bobas assim que a gente vai se atentando, né? E vai fazendo. Então ele mostra lá onde posicionar uma câmera, como trancar um celeiro, né? São coisas muito práticas e que, se a gente fizer isso, se a gente assumir lá o artigo 144 da Constituição, que a segurança é responsabilidade de todos, a gente já vai tirando o lado da polícia e deixando para aquilo que a gente não consegue fazer, né? A gente não consegue fazer investigação, a gente não consegue ir atrás de criminoso, mas a gente consegue fazer com que a delegada, o comandante não fique às voltas com coisinha pequena, né? Isso é uma coisa que a gente tem que fazer ativamente. Aí, falando disso, né, a gente vai colocar lá no Drive, só que a gente precisa que os tutores, já começando a entrar na questão do PVS, eles leiam esses materiais, né? Com muita calma, muita tranquilidade, não tem pressa, quando der tempo, né? Para começar a vincular isso nos bairros. Então, ó, saiu uma cartilha assim, ó, faz uma lista de transmissão, né? E manda. Saiu lá no Conseg uma cartilha assim, 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 sobre segurança rural. Então, todo mundo agora vai ficar atento nisso daí, né? E aí, por que a gente fala do PVS? O que é interessante? Ele surgiu, até eu acho interessante trazer isso, né, pela origem que a gente tem na cidade, que é uma origem muito nipônica, né? Tem muito descendente de japonês aqui, né? Tem a Giane aqui, o Edson, né? Tem alguns representantes. E aí começou no Japão, né? E é extremamente eficaz. Chega a ter uma diminuição de 70% da criminalidade com o PVS. Como? Com as campanhas de educação, com a prevenção. Então a pessoa vai assaltar lá os Pereiras. Aí o pessoal se organizou, colocou as placas, né? Eu vou falar sobre as placas. Eu vou falar, opa, vou dar meia volta, vou para outra cidade, né? Tá muito iluminado aqui, tem a placa, a gente vai eliminar aí uma boa parte da criminalidade, como já acontece em São Paulo. A gente tem a experiência lá em São Paulo, os bairros que foram aderindo ao programa, e não só aderindo, como aprofundando, através de câmeras, através de placas, através de... a pessoa está ali na rua já procurando a oportunidade. O vizinho já olhou estranho, o pessoal começou a olhar, a pessoa já... Opa, tá esquisito, o pessoal aqui tá atento. Então, vai para outro lugar, né? Aí a gente vai empurrando para outro lugar. Então, essa questão do PVS, ela é fundamental. A gente se organizar, assumir a nossa responsabilidade, mas aí como é que funciona? O tutor tem um papel fundamental. Então, eu quero colocar câmeras no meu bairro. É o tutor. O tutor vai arrecadar os valores, o tutor junto com a PM, né, vai... junto que eu falo assim, a PM vai dar orientação técnica, né, e o tutor vai provocar. Onde vão ser colocadas essas placas, né? Como é que vai funcionar? Aí é interessante dizer que tem uma lei
estadual sobre o PVS, que ela define algumas obrigações para a polícia, né? Tem também algumas cartilhas, algumas orientações, e foi muito interessante, a gente teve um encontro sobre isso lá na Barrinha, com o Capitão Mota, né? E ele foi bem esclarecedor, assim, que ele falou, até me marcou muito, assim, eu peço para os policiais, até me corrija, tá, se eu tiver com algum esquecimento, eu peço para os policiais, aliás, eu determino, né, para os policiais irem nos bairros. E aí, como é uma das formas de saber que efetivamente eles estiveram nos bairros? Eles mandam para esse grupo, né, o grupo dos Pereiras. Passamos aqui na igreja, assim, assim, assim. Foi, né? Então, tô certo. Então, isso muda tudo. Porque as pessoas às vezes falam assim, mas o policial não passa aqui, a vítima não passa aqui. Opa, por que não? Não tem um grupo? Não tem essa determinação para ele colocar lá? Então, a gente tem como saber. Não está passando aqui. Por quê? De repente, falta efetivo. É a questão da aprovar essa lei já vai ajudar um pouco. Às vezes, a gente fazer uma campanha para ter mais boletim de ocorrência, para trazer mais efetivo, porque para ter o efetivo tem que ter ocorrência, né? Então, tem várias questões para a gente fazer, mas, assim, a base é o PVS. Não, tá. E outra questão também, né, que o capitão falou aqui, é que eu gosto de falar porque como eu estou escutando, como eu estou captando, né, e pode ser como vocês também estão ouvindo isso. Vai o policial lá para os Pereiras. Tá? Eu estou gostando de falar dos Pereiras, que tem uma tutora que é bem ativa aqui, né? Então já é bom da gente ter esse bate-bola. E aí, esse policial vai usar o banheiro onde? Né? Ele gasta 1 hora para ir para lá. Ele quer tomar uma água. Não é que a população tenha a obrigação de paparicar os policiais, não é isso. Mas a gente tem a obrigação de receber bem. Então, de colaborar. Então, vai ter algum ponto lá, por exemplo, eu já falei lá com a dona da casa de ração da Barrinha. Ela falou, não, podem vir aqui, os policiais, podem usar o banheiro aqui o banheiro é limpinho, arrumadinho e tal. Eu falei, ótimo, que bom. Porque ela vê isso como uma coisa positiva. Né? A polícia vai estar aqui, vai ser bom para mim, vai ser bom para a polícia vai se sentir melhor, é um ponto de apoio que eles têm. Então, a gente tem, número 1, essa fiscalização que a gente faz, né? Que não é só o nosso direito, mas é nossa obrigação a gente cuidar da segurança, a gente falar, opa, não tá ocorrendo isso aqui, né? E aí? Precisa de mais efetivo? Precisa de mais a lei, né, que tem? O que precisa ser feito? E segundo, essa questão do apoio. Essa questão do apoio é fundamental, né? E tem também, depois eu queria que você falasse disso, Mota. A polícia ela faz uma análise de quais são os melhores pontos para as placas. Então, tem a placa lá, ela custa R$150, um orçamento que a gente fez, coloca no bairro. Essa câmera ela é custeada pelos moradores, né? Então, o tutor ele pode fazer esse levantamento, arrecadar esse valor. Então, 40 centímetros por 60... Rafael, só um minutinho. Uma questão importante que eu gostaria de colocar. Quando você fala PVS, deixa claro para quem está assistindo também o significado dessa sigla, que para nós é tão comum, né? Às vezes a pessoa não sabe o que é. Sim, é Programa de Vizinhança Solidária, PVS, que é um programa que Obrigado. Eu que agradeço. Começou inicialmente sendo totalmente da PM, né? E hoje ele já é um pouco mais abrangente, mas a PM ainda tem esse protagonismo. Então, assim, a placa 40 centímetros por 60, placa refratária, são aquelas grandes que a gente vê em São Paulo, né? Passa o carro ali, ele vai iluminar bem. Essa placa custa em média R$150. Uma menor para o comércio, que não é refratária, não precisa ser, ela está em média R$50. Né? Então, nós estamos
fazendo já o design, né, com o brasão da prefeitura, o brasão do Conseg, das polícias, e a gente vai começar nos próximos dias a divulgar, né, e com os tutores a gente vê como é que a gente vai operacionalizar isso, né? A gente vai pedir apoio da PM para definir os pontos, né, e começar a organizar isso. Outra questão, né, eu falei das placas, a gente vai ter lá uma propaganda de que aqui está acontecendo uma coisa diferente, as pessoas estão mais atentas, se acontecer alguma coisa vão ligar para a polícia e tal. E tem uma outra questão que é o Rota Rural. Alguém que conhece? O que é? Caminhos rurais, né? Na verdade. Rotas rurais. É isso. Às vezes já aconteceu até com uma pessoa que estava aqui na última reunião, estava tendo um assalto no sítio da pessoa, a pessoa conseguiu ligar, e o cara falou assim, tá, mas Joquitiba? Não, São Lourenço, não sei o quê. Ibiúna. Então, ele não conseguiu achar o sítio da pessoa. Então, nesse programa, você cadastra o seu espaço lá, né? Isso fica integrado na viatura da polícia, funciona como GPS. Então, a gente precisa, dentro desse programa do PVS, né, que já está claro o que é, a gente precisa cadastrar as pessoas lá, mas aí, primeiro de tudo, o tutor conversando com as pessoas, trazendo as pessoas para o grupo de WhatsApp. Depois, vai falar, ó, fulano está lá, fulano está lá, está lá, está lá. A gente vai começar a fazer esse cadastro. Aí a gente vai colocar placas. Rafael, posso só fazer uma breve sobre Rotas Rurais? Na verdade, o Rotas Rurais, complementando o que o Rafael falou, ele é um programa do governo do estado de São Paulo. Ele não funciona só para a polícia, ele é uma base de dados de informações de todo mundo que tem propriedade rural. Então, ali você cadastra o seu endereço, você coloca os dados da sua propriedade e pelo aplicativo no celular, pelo GPS, você fixa um ponto ali onde é a entrada da sua porteira. Não só a polícia usa esse serviço, mas ambulância, saúde, enfim, diversos serviços de atendimento estadual ou federal, ele usa aquela localização sua. Então, uma ambulância, tem alguém passando mal, aconteceu um acidente, precisa o helicóptero Águia, por exemplo, chegar na sua propriedade. Então, se você está cadastrado ali, ele já tem as coordenadas prontas para chegar até o local. E é um dos próximos passos que o Conseg vai começar a expandir, a explorar. Isso, aí assim, agora o terceiro ponto, né? Eu falei aqui do Rota Rural, eu falei aqui das placas, né? Posso complementar essa questão do Rota Rural? Claro. A gente, pela prefeitura, tá? Pelo apoio voluntário, a questão da agricultura, para trazer do Estado, né, uma pessoa para trabalhar, desenvolver o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, para também atender a Rota Rural. Depois a gente faz um link, CMDR, Conseg, tá? Lógico que o principal foco nosso vai ser os produtores do município, mas expandir a explicação deles, do exemplo do município, que vai ter uma pessoa para falar melhor sobre a Rota Rural, a gente pode depois convidar. Eu só não sei se eles conseguem na reunião, não conseguem, mas de repente a gente repassa o que for definido, tá? Isso agora mês de julho. Quem tiver curiosidade, se quiser baixar o aplicativo, é uma coisa bem simples, é autoexplicativo e chama Rotas Rurais. E aí, se quiser entender um pouco melhor... Aí agora, assim... Quem que é o gestor desse banco de dados? É a polícia? A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Essencial. Isso. Assim, o que é interessante, né, que às vezes gera dúvida. O Conseg, ele tem duas finalidades. Cidadania, então cultura de paz. Então trabalhar assim, se as pessoas estão recebendo os seus serviços, o endereço delas está ali, elas estão visíveis para o sistema, o crime não vai nem acontecer, né? Em muitos casos o crime nem acontece. Então tem algumas postagens que a gente faz,
a gente tenta não sair muito do foco, mas a gente faz algumas postagens, assim, por exemplo, questão de assim, evitar que as pessoas utilizem drogas. Tem alguns benefícios do Estado bem pontuais que são interessantes para a gente, que é a questão do salário mínimo para idosos e pessoas com alguma deficiência. Então, às vezes, a pessoa ela recebe aquele benefício, ela tem aquela seguridade mínima ali, ela está exercendo a cidadania dela, ela está cumprindo ela tem os direitos e o dever de não cometer crime, né, de não ir para uma outra situação. Então, com muito cuidado, o Conseg atua também nessas parcerias. Com muito cuidado, que eu falo assim, para a gente não ir muito longe, né? A gente não tem tanto braço, a gente não vai ir muito longe, mas é interessante para o Conseg, para a segurança pública, né? Que a gente atue também na questão da cidadania. Então, tem a questão da rota rural, já estou encerrando, placas e as câmeras. Aí as câmeras é um assunto bem avançado nos Pereiras, né? Até eu acho que o Rafael pode comentar melhor. E aí existe 3 grupos em relação ao PVS. O grupo vermelho de emergência, que é um grupo apenas para a pessoa pedir socorro em alguma situação que o crime está acontecendo, ou para ela pedir socorro em relação a uma suspeita. Tem um carro estranho aqui, né? Tem um cara estranho que passou por aqui, e questão preventiva. E também para a gente divulgar os encontros do Conseg, só. Né? Então, às vezes, tem uma dificuldade, pelo menos no início, a gente divulga alguma coisa do Conseg, a pessoa agradece, ela comenta alguma coisa, que é normal, mas a pessoa é interessante que as pessoas se habituem. Por qual razão? Tem um policial por trás do grupo. E aí tocou o grupo. Opa, boa tarde. Então o cara já não vai olhar com os mesmos olhos aquele grupo, né? Então é só assuntos graves, né? Assuntos graves e a reunião do Conseg, só. E aí se tem alguma pessoa que está insistindo ali, que está interagindo, o tutor chama no particular e fala, ó, não é o interesse, te peço desculpas, sei que você está querendo boa vontade, né? Mas não é o caso. Aí tem o grupo laranja, que também é para segurança. Então, esse grupo nos Pereiras, por exemplo, e na Barrinha, a gente está utilizando para fazer um caixa para colocar câmeras. Né? Porque a gente entende que não adianta você fazer a segurança da porteira para dentro. Porque aí o bandido já está na sua porteira já, né? E aí? A gente vê até um caso que eu gosto de citar assim, aquele sequestro lá do Silvio Santos, né? Que o cara pulou o muro lá da casa dele, né? 99, alguma coisa assim. Tem bastante 2000? tempo já. É bom que a gente está denunciando a idade, né? Então, assim, a imprensa toda ali na frente, o cara pulou o muro, né? Então a gente tem que ir um pouco mais distante, se juntar com os vizinhos, colocar a câmera, passou um carro ali pelo Congonhal. Opa, o carro foi furtado e tal, já pega no detecta, a polícia já aciona, né? Então é a ação que vai funcionar, né? Que tem essa redução aí de 70% que eu falei, né? Que o PVS ele chega a atingir isso. Então a gente tem na Barrinha, né? Foi assim que o Conseg também a gente se juntou, né? No início, porque lá estava bem avançado a questão das câmeras. Na Barrinha ainda vai ser colocado, né? Tem o tutor da Barrinha também, que é o Ricardo, né? Que está por dentro da situação toda. E assim que colocar isso, é interessante integrar com a prefeitura, né? Ou fazer essa integração com a prefeitura, fazer a integração com o sistema Detecta, né? Então, só para concluir aqui, eu vou só para mostrar o quão interessante que é as questões de segurança pública, né? Se a gente tendo mais conscientização, mesmo a gente sendo uma área sem muito recurso, a gente consegue trazer várias coisas do estado para cá. Então, esse programa de reforma rural, a questão das placas, a gente consegue trazer para cá, né? Que O comandante também está e a gente coloca isso com a ajuda da PM
questão das câmeras, que já é algo um pouco mais complexo, e todas as coisas que foram faladas antes, que é sistema detecta, competência delegada, e o outro, atividade delegada, detecta, e essa questão das câmeras. Então a gente está falando aqui, ó, tudo isso vai ser melhor ativado, né? Vai funcionar melhor com o PVS, porque tem a competência delegada, tem um carro a mais, tá? Como é que a gente vai controlar que o carro está indo lá? Uma das formas, PVS, é questão das câmeras da prefeitura. Como é que a gente vai auxiliar que esse sistema se expanda? A gente vai juntar no PVS, colocar uma câmera lá na estrada da Barrinha, né? Que é o ponto que está todo mundo falando aqui. E tem outros também, tá? Mas é o que surgiu hoje. E a gente vai colocar lá. Então, assim, fundamental que a população, que os tutores, principalmente, e pedindo ajuda para outras pessoas, possam trazer mais pessoas. E isso é bem devagar, é lento, é algo até um pouco frustrante. Na Barrinha a gente começou com 4 pessoas, em outubro. Hoje a gente tem 13 pessoas, com a questão das câmeras. Né? E a gente já juntou um valor bem interessante assim, para colocar isso em prática, né? Com o auxílio do capitão também, que ele falou sobre as tecnologias, a gente se informou com ele, né? Então, assim, é ingrato, mas funciona, dá certo. E no grupo de emergência da Barrinha, que começou tímido, hoje tem 34 pessoas lá. E aí, daqui a pouco, acontece algum incidente, alguma situação, aí o grupo aumenta de uma hora para outra, né? Isso aí é um pouco típico de acontecer. E o mais importante, não é ter número, mas é ter qualidade. Né? Então, tudo isso que eu estou falando, associado ao Drive, que a gente já tem lá com as informações, com as cartilhas, né? E associado ao Instagram. Instagram e o canal do YouTube também. E curiosamente, assim, a Polícia Militar de São Paulo é a que mais produz, que eu tenha identificado, é a que mais produz orientação de segurança. Que eu vejo, assim, eu vou dizendo no Brasil, né, mas também é um estado com 40 milhões de pessoas, né? Então, tem lá a PMTV. E temos orientações muito efetivas. Na hora de sair de casa, na hora de estar no estacionamento, na hora de não sei o quê, a população precisa ter acesso a isso. A gente começar a acordar para a nossa autoproteção. Acho que é isso. Eu me alonguei um pouco, né? Acho que era bastante coisa para falar. Alguém tem alguma dúvida, alguma... Rafael, só para falar sobre o direito de cidadania que você estava colocando, sobre o PVC. Muitos não sabem, eu sou assistente social só para deixar alguma coisa mais clara aqui. O PVC, muitos não sabem. Alguns que têm o benefício, eles acham que estão aposentados. E na verdade não são, porque é o benefício da assistência social, benefício de prestação continuada. Só que como é o mesmo valor do salário mínimo, eles acham que estão aposentados e não vão fazer o recadastro todo ano. Aí o governo pede para que retirem eles do benefício e para entrar novamente é complicado, porque aí já entrou outras pessoas no local e seria interessante deixar bem claro para as pessoas, principalmente do grupo mesmo, que não é uma aposentadoria. A única coisa que a gente, quando vai fazer um atendimento, diferencia é a pergunta: você recebe 13º? Ele jura por Deus que ele está aposentado. E que você não sabe, é ele que está aposentado, ele tem que perguntar. Você recebe 13º? Não, não recebe. Então é o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que a assistência lutou para que os deficientes e os idosos não ficassem desamparados. Sim. Aí, se precisar de algum material, Bacana. A gente conversa depois. preparar algum material para colocar no grupo. Porque isso atua diretamente na questão da cidadania. Então você gera um ambiente na cidade muito melhor. As pessoas estão atendidas, as pessoas estão tendo condição de comprar um medicamento, de comprar um alimento, né? Então não adianta ficar aqui só com a questão repressiva
E complementando as demandas que foi levantado com a reunião online dos tutores, nós temos também uma dúvida relacionada às viaturas. A gente hoje tem uma viatura, certo? Como que vai funcionar? Acho que é a dúvida de muita gente aqui. Como que vai funcionar essa dinâmica de PVS com uma única viatura? Bom, eu vou tentar ser breve, né? Normalmente eu procuro ser breve, aí o pessoal vem perguntar, daí eu acabo demorando um pouco mais. Então, vou falar a respeito do PVS, rapidinho, tá? Quando a gente está tentando trabalhar em PVS, justamente pela a questão da nossa dificuldade em manter o efetivo considerável aqui no município. Eu estou tentando, de todas as formas, aumentar o policiamento aqui. Eu já tenho colocado uma viatura, não vou dizer todos os dias, mas tem ficado pelo menos uma viatura a mais aqui no município, né? Eu tenho tentado, até mesmo o serviço de dia que a gente tem aqui, tirar ele para criar uma viatura a mais, principalmente para dar uma ênfase na parte rural, tá? É que eu sei que aqui o município é muito espalhado, tem uma área rural extensa. Se você pegar o mapa da nossa área toda aqui, e quando eu falo área toda, eu englobo aí Osasco, Barueri, Carapicuíba, né, que faz parte de toda a região metropolitana 8, que a gente chama. Juquitiba e São Lourenço é com mais de 50% de toda a área geográfica. Então, você vê o tamanho que é os municípios. Tá? Então, por que a gente está tentando trabalhar com PVS, né, que o Rafael falou bastante do PVS aqui? Foi justamente para que a gente possa fazer com que todas as pessoas dos bairros consigam, vamos dizer assim, fazer parte da segurança pública como um todo, né? Vou pontuar algumas coisas que ele falou, tentar explicar de maneira bem resumida. Então, a criação dos grupos dos bairros foi uma das nossas propostas, né, justamente para poder fazer com que vocês se ajudem dentro dos bairros, né? Então, por exemplo, essa criação do grupo vermelho lá, a gente sabe de uma grande dificuldade que nós temos, principalmente atendimentos 90, numa sexta, num sábado, ou até mesmo, acho que no dia a dia aí, quem precisa ligar 90 sabe que passa por um filtro grande e tudo mais. Por isso que eu pedi para que, quando fosse criado os grupos do PVS, né, da Vizinhança Solidária, fosse feito de forma bem criteriosa, né, de forma alguma, joga o link lá, a pessoa já joga para um, joga para outro, e fica aquela bagunça que ninguém sabe quem está participando. Então, por isso que a gente centralizou isso na forma dos tutores dos bairros, né, para que eles fizessem o controle de acesso, né, e controle realmente, né, saber quem participar, marcar o telefone, o endereço daquela pessoa, porque se aquele grupo, chega uma mensagem naquele grupo, chegou mensagem no grupo, naquele grupo que é o vermelho, né, aí ficou o critério de cada bairro, aí se vai criar 3 grupos, um só, 2, aí fica o critério de grupo. Então, é porque realmente algo está acontecendo, então é algo importante. Então, por exemplo, quando a pessoa está ligando, vamos colocar um caso hipotético, mas não é difícil de acontecer numa área rural, por exemplo, que vocês citaram aqui. Então, a pessoa está na casa lá e todo mundo tem internet em casa, mesmo na área rural, né? Consegue ter internet em casa. Então, você imagina a pessoa está dentro de casa ou está próximo, ele está vendo alguém entrar na porteira, não conhece, nunca viu, sabe que está um caso iminente de roubo ali. Então, até ele ligar o 90, passar por um filtro e tudo mais, né? Ele jogou no grupo lá, entrou aqui no meu, 2 pessoas, veículo tal, cor tal. Então, já olhou no grupo lá, ele consegue mandar uma mensagem rápida no grupo, né? Mínimo que seja ali, consegue acionar o grupo e mandar. Diferente dele ligar o 90 e tudo mais. E aí, algum vizinho já percebeu que ele já está mandando aquela mensagem no grupo, já conhece aquele número, porque a ideia é que vocês realmente se conheçam, vocês saibam que cada um mora e tudo mais. Então, aquele vizinho já vai se preocupar, já vai tentar dar um apoio de alguma forma, que seja ligando 90, né? Então, a gente consegue otimizar e adiantar esse atendimento, vamos dizer assim, né? Trazer um resultado mais rápido, né? Então, foi esse um primeiro ponto, é esse, né? Por isso que a gente pediu para que fosse bem criterioso esse grupo, para que fosse para que fosse otimizado as demandas, né? Quando a gente falou, ainda dentro da pergunta de uma viatura só ao município,
como eu falei, a gente está tentando aumentar as quantidades de viaturas do município. É difícil. Eu tenho um cobertor curto, mesmo a gente que citou vários exemplos aqui da prefeitura, nós também temos um cobertor curto aqui, né? Se eu atendo um bairro, eu não atendo outro, e vice-versa. Eu não consigo estar onipresente em todos os bairros ao mesmo tempo, né? Então, o grupo de vizinhança é uma forma de fazer isso. Então, por isso que a gente pede a compreensão de vocês que realmente esse grupo seja otimizado, né? Eu vou tentar fazer uma forma diferente esse mês aqui. Eu não vou falar como, porque não sei se vai dar certo, mas aí os tutores, eu esqueci o nome da senhora, me desculpa. O Edson é lá do grupo. Já tem um grupo lá no bairro de vocês também, né? Então eu vou fazer de uma forma diferente, tá? E aí a gente vai ver o resultado. Vocês me trazem esse resultado o mês que vem, que vocês sempre são participativos, né? O mês passado vocês tiveram, nas reuniões de VVS. Aí vocês me trazem o resultado. Não vou falar como, mas porque eu não sei se vai dar certo. Mas aí vocês me dão retorno no mês que vem, por favor, tá? E aí, como vocês me perguntaram, teve questionamento, né, em relação a porque precisa de mais ações na Barrinha ou ações em tal bairro. Então, por que a gente está fazendo dessa forma PVS também? Que eu falei que a gente ia, o Rafael falou a respeito de tirar uma foto, mandar no grupo, né? Eu estava com dificuldade, até falei para você, Patrícia, ele me perguntou semana passada, me cobrou semana passada, porque você tem essa, né, essa sua obrigação funcional de me cobrar em relação à questão do PVS, que eu falei para você que tive um problema, né? Não vou expor aqui, mas foi um problema bem complicado, assim, pessoal até, por causa de PVS. Eu estava atrás de um telefone funcional, né? Porque o PVS não te dá a prioridade no atendimento, mas se ele for trabalhar certinho, você consegue otimizar esse atendimento, né? Principalmente os tutores aí tiverem o telefone funcional, a telefone físico aqui, o telefone fixo aqui do GP, né, da base, né? Então já consegue, sou fulano do grupo tal, o Neuci do grupo tal, o Edson tal do bairro tal, estou representando, aconteceu isso aqui. Ajuda, mas não é prioritário, né? Então a gente estava tentando mudar o telefone funcionar, porque às vezes a pessoa acha que tem prioridade, ou às vezes a pessoa acha que tem a questão do liga para mim, né, fora de hora, madrugada, tal. E acontece, já aconteceu recentemente com um problema que eu tive, precisou me ligar 11 horas da noite, né? Eu estou com a minha esposa, com meus filhos, complica, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado nesse sentido. Por isso que eu estou evitando de entrar nos grupos aí, para não ter esse dissabor aí. E aí, como eu falei, voltando ao que eu estava falando, a questão do Rafael comentou, a gente, na maior parte do tempo a gente não está em casa, né? Pelo menos a grande maioria aqui. Lógico que tem produtores rurais aqui que passam praticamente o tempo todo, trabalha lá, só sai às vezes para vender o produto, ou para fazer alguma coisa de banco, alguma coisa assim, mas o tempo todo é ali, mas está lá no fundo da propriedade. Então, a viatura às vezes não está passando lá, mas não está sabendo, não está vendo a viatura lá. Então, a questão da foto da viatura é uma forma de a gente tentar trabalhar a questão da sensação de segurança que a gente fala, né? Então, a viatura está passando lá, está tirando uma foto, está registrando o momento que está ali, né? O Thomas vai ver que está lá, mas o Edson que está ali não está vendo, porque ele não está lá, ou ele está no fundo da propriedade. Então, é uma forma de a gente conseguir trazer uma sensação de segurança para a população. Nos nossos cartões de prioridade de patrulhamento, que a gente chama, todos os bairros de São Lourenço são contemplados. Então, a viatura passa, assim, durante o período de 24 horas, em todos os bairros. Mas, como eu falo, às vezes a pessoa não está, ela acha que não está passando, mas está passando sim. Eu venho para São Lourenço, às vezes 2, 3 vezes por semana, eu consigo vir para cá, de São Lourenço de Juquitiba. E na grande maioria das vezes que eu venho, eu consigo, eu vejo viatura. Hoje mesmo eu estava para cá, estava vindo viatura para Pereiras, para Barrinha. Então, assim, tem passado. É que vocês acabam não coincidindo com o horário de vocês. Mas tem passado, sim. Mesmo porque, como eu falei, a sede da nossa companhia é em Bugaçu. Então, mesma forma que ele falou, né, brincou que o cara não quer pegar o trânsito, não quer ser roubado, não quer pegar trânsito para voltar. Então, o nosso trajeto de Embu-Guaçu e São Lourenço e Juquitiba, das viaturas, é a Estrada da Barrinha. Eu mesmo venho para a Estrada da Barrinha sempre, né? Então, assim, as viaturas passam, acabam sendo rota, mesmo que não faça, às vezes, o policiamento, né? Faz o policiamento, sim, mas às vezes passa sim porque é caminho. Então, a viatura acaba passando todo dia lá, ida e volta, pelo menos, né? Passa sim. Então, o que acontece às vezes não acaba não coincidindo.
É o que eu falei, até a Patrícia me cobrou a questão das operações. A gente pode fazer operação, não tem problema, né? Se vai ser eficaz ou não, não tem problema. Não se esqueçam só que quando é fiscalizado a gente faz uma puxa o RG, né, o veículo, né? Então, só não se esquecerem, né, que se houver uma operação lá, né, veículo, muita gente hoje está com o veículo praticamente, você não vê o que tem dentro, né? Então, na hora que parar, né, vai puxar o veículo, vai ter que estar licenciado, né? O cara que não paga a pensão vai ter que dar a pensão regularizada, né? Porque se puxar no sistema, ou se o policial está lá, vai ser preso, né? O veículo vai ser apreendido. Ah, porque eu sou do grupo, porque eu... Gente, né? Então, assim, Eu queria fazer só uma observação. Toma cuidado que você pede que vai ser feito, né? Então, esses dias eu fui abordada, eu assoprei bafômetro. Então. E assim, não tinha bebido, claro, né? Senão não teria soprado. Mas assim, em São Paulo, né? A fiscalização muito rigorosa. Eu estava saindo do Shopping Eldorado e caí na Blitz. Eu estava com a viatura. Eu me identifiquei, a senhora bebeu? Não, aceito. Soprei o bafômetro, então é para todo mundo, né? Porque às vezes a pessoa pede operação lá, a gente faz a operação. Depois vem reclamar que o veículo está licenciado, não está licenciado, e aí, né? Eu tô trabalhador, então o policial hoje tem câmera. Você puxou no sistema da Polícia Militar, você não tem como deixar de puxar, já puxou, entendeu? Tá devendo pensão, né? Então tomem cuidado, porque assim, não que a gente não pode prevaricar, não pode, né? Então tem essa situação também. A gente já vai abrir para perguntas. Tá? Só fechando, estou finalizando então. Então é isso. O que mais que você falou, Rafael? Tem mais algum assunto que eu ia... Oi? O ProERD a gente está programando para o segundo semestre, tá? É que eu tenho as escolas todos do município, como eu falei, sou responsável por 3 municípios. Então eu estou dando uma ênfase maior agora nesse primeiro semestre para Embu Guaçu, e no segundo semestre eu vou, pelo menos, algumas salas eu vou tentar contemplar aqui. Eu estou tentando ver com a Jaqueline também. O problema é que eu falei, meu cobertor é bem curto. Se eu tiro um policial para fazer o ProERD, que é a Jaqueline, acho que todos aqui conhecem ela, que ela era proerdiana, eu vou ter que fazer uma reciclagem nela, porque ela já faz tempo que não dá aula, eu tiro um policial da rua. Então, eu tenho que ver de onde eu vou tirar esse policial para deixar ela fazer o ProERD. Então, tudo isso tem que ser revisto. Tá? A gente vai abrir para perguntas. A gente tem um tempo, né, para poder finalizar, que é 9 horas, já está quase acabando. Então, vamos tentar ser bem breves na pergunta. Eu vou começar com o Rafael aqui, que já tinha levantado a mão, depois o Thomas, depois o outro Rafael. Temos 7 minutos para expor. Vamos ver quanto tempo você demorar para fazer a pergunta. Né? Rafa, eu acho que vai ficar muita coisa, muita pergunta para a próxima reunião. Não, mas a gente faz uma leitura e pega só 11 minutos. Rafa, pode começar. Não, eu passo, pode deixar para as pessoas. A minha pergunta é quanto à participação da Polícia Militar nos grupos de vizinhança solidária. Eu entendi que vocês estão tendo um protótipo, um piloto na Barrinha e nos Pereiras, para depois decidir qual é a melhor formatagem. Eu entendo que haverá alguém da PM participando dos grupos de PBS, mas sim, esse número tem que estar ligado 7 por 24. Eu tenho um telefone funcional que fica no serviço de 24 horas por dia. E é esse que está sendo... Só que assim, ele vai ser inserido nos grupos, tá? Foi até um problema que eu estava tendo de não inserir no primeiro momento por conta de algumas dificuldades. Então, assim, eu vou inserir nessa semana, eu já vou providenciar essa inserção, tá? Aí que eu falei, tem que tomar muito cuidado, porque se for otimizado no sentido de ficar de realmente num roubo, numa ocorrência mais grave, né? A gente consegue dar atendimento. Agora, se começar a usar os grupos para ficar falando que o vizinho está com som alto, eu estou com o meu cachorrinho perdido, perde a credibilidade do grupo. Aí até o policial que está lá já fala assim, vou ficar vendo o cachorrinho perdido,
Estou vendo gente com vizinho com perturbação de sossego. Não são prioridades, entendeu? E aí eu vou ter esse problema, porque você pega uma sexta, sábado à noite, você pegar 3 municípios, né? Quantas perturbações de sossego não tem? Então, exatamente esse é o critério. É que eu não estou estendendo muito, porque a gente fala isso nas reuniões de implantação do PVS, tá? A gente não está aqui para isso, né? É um grupo de consegue só, a reunião de consegue. Então, aí no PVS a gente explora um pouco mais isso. Essas 2 horas de reunião que você atende de consegue, a gente fala só de visão solidária, entendeu? Tá? Na verdade, eu vou na verdade, os PVS já poderiam ser criados, tá? A gente só precisa otimizar a questão aí. Eu não sei porque eles que estão mais a par dos PVS. Assim, pode ser criados. O que eu preciso, o seu Thomas, é o seguinte, é que a gente vou criar um grupo no meu bairro, por exemplo. Eu preciso que esse grupo seja feito da forma correta desde o início. Se eu falar assim, o que acontece? Que eu tenho um grupo lá em Bugaçu, o que acontece? Quando eu assumi a companhia, eu tinha 14, 15 grupos. Eu pedi para que os grupos se apresentassem 2 tutores, pelo menos de cada bairro, para que não ficasse só também de um só, e para que eu passasse essas regras que estão sendo passadas aqui em São Lourenço desde o começo. Então, como vai ser criado, para esse tipo de questão de não ficar compartilhando link e tudo mais. Isso já faz 8, 9 meses. Ninguém se identificou em bairro nenhum até agora, entendeu? Ninguém quer. Todo mundo quer, mas não quer, entendeu? Quer que esteja segurança e tudo mais, mas ninguém quer ajudar, ninguém quer participar. Ninguém quer se responsabilizar. Então, aqui não. Aqui a gente vai fazer o seguinte. Aqui eu tenho um grupo do Pereira, eu tenho um grupo da Barrinha, eu tenho um grupo lá do Despese, assim por diante. Eu esqueço sempre o nome. Eu lembro o nome do Edson, mas esqueço o nome do bairro. Desculpa? Dos Carolinos. Então, assim, vai criar o grupo lá? Vai. Então, você tem que seguir essa regra. Não é para ficar compartilhando o link, porque vira uma bagunça. Vem gente que não sabe de onde está participando do grupo, e aí fica aquela coisa. Então, você quer participar do grupo? Então, tá. Thomas, um telefone tal, um endereço tal. Tá de acordo? Tá de acordo. Faz parte do bairro? Faz parte do bairro. Tá sabendo de toda a regra do grupo? Tá sabendo da regra do grupo. Então, você entra. Então, para não ficar essa questão de Só para esclarecer, que a gente teve uma reunião com os tutores, não tem grupo piloto, não tem. O que está acontecendo na Barrinha e nos Pereiras é que, por iniciativa dos moradores, a gente, nada a ver com a PM, tá? A gente está arrecadando dinheiro para câmeras, é só isso. Mas o que a população está sentindo falta? Participação mais efetiva da PM. É o que eu falei, que eu estava com dessa Eu estou te achando um pouco evasivo. Assim, no sentido do que você fala. Minha opinião. Tipo assim, eu estou evitando de entrar nos grupos, mas aí a gente quer saber o seguinte. É que assim, o que eu falei, eu tinha... Vai ter um policial lá e vai começar a falar no grupo, gente, eu estou aqui, eu sou policial tal, vou dar as orientações tais. Porque assim, se ele dá a orientação no grupo, ele dispara para todos os grupos. Mas hoje, os tutores, na reunião que a gente fez, o pessoal colocou, tá, e aí, já tem um mês, cadê o capitão, cadê a PM? Então, assim, efetivamente, a partir de quando que vai começar? Tá, eu vou começar essa semana a entrar no grupo com o telefone funcional, tá? E eu vou explicar o porquê, eu não ia falar isso, mas eu já falei para ela já. Eu vou acontecer com um caso prático, aconteceu com um policial um dia, e vou acontecer comigo essa semana, tá? Quando a gente começou a criar o grupo, tá? Eu colocava os policiais no grupo no começo, cada um se responsabilizava e tudo mais. O que aconteceu? Ligou uma moça para um policial à noite, e aconteceu exatamente isso comigo essa semana, tá? Essas semanas atrás. Me ligou às 10 horas da noite, eu estava com a minha esposa no sábado à noite. E a pessoa ligou para falar de viatura e não sei o que estava num grupo que o capitão estava com o telefone funcional lá, ou o policial estava com o telefone pessoal lá. E o que aconteceu? A mulher do capitão, a mulher do policial que estava no grupo, questionou quem era aquela moça, né, que estava ligando 11 horas da noite no sábado. E aí eu falei, moça, você liga o 90. E aí, porque isso aí é uma forma de você despistar a moça, ou um código que você está usando, até explicar para a esposa do capitão, para a esposa do policial, que focinho de tomada, focinho de porco não é tomada, você entendeu? Então, esse é o problema que eu tenho. As pessoas, infelizmente, não têm filtro. Tá? Eu estou sendo bem sincero com você, Rafael. Já que você falou que eu estou sendo evasivo, eu estou respondendo para você a sua pergunta bem clara e bem direta.
Tá? Infelizmente, a pessoa, quando ela está com problema de perturbação de sossego, alguma coisa, infelizmente, eu sou capitão da Polícia Militar. Eu tenho que me responsabilizar? Tenho, no meu horário de serviço. Fora isso, eu ligo 90. Então, a pessoa ligar 11 horas da noite, meia-noite, para um policial militar que está no grupo, para pedir a viatura porque o gatinho sumiu ou porque está com problema de perturbação ou que seja um roubo, não é telefone para isso. Então, eu estou tendo esse problema, por isso que eu falei do telefone funcional. Eu entro num grupo, as pessoas, simplesmente, não têm filtro. E as pessoas ligam, e eu tive esse problema que aconteceu comigo, na minha pele, recentemente. Até eu explicar, como eu falei, até explicar que uma coisa não é outra, então, assim, é complicado. Então, assim, ninguém te liga à noite porque você não é policial militar, não é capitão, não é comandante. Agora, para mim, me liga. Então, se eu, a partir do momento que eu me identifico como policial lá, ou algum policial se identifica no grupo, ele acaba virando uma referência. E aí as pessoas, infelizmente, não têm esse filtro. Eu expliquei para você essa semana. Eu tive esse problema. Fica essa dificuldade. Então, assim, eu estava querendo arranjar um telefone funcional, eu vou entrar nos grupos, eu não tenho um telefone funcional para cada policial militar, para colocar lá. Então, por isso que eu falo para você, a partir do grupo está fazendo parte lá da telefone que fica com o policial 24 horas lá, também não vai poder atender o 90. Eu não posso dar prioridade para as pessoas porque elas estão no grupo. Né? Então, assim, essa é a dificuldade que eu estou tendo, entendeu? Alguém ligar, eu colocar um policial e a pessoa ligar para ele no telefone pessoal, ou eu colocar num grupo e começar todo mundo a mandar mensagem lá para o cachorro, não sei o quê, e para ele credibilidade. É essa a dificuldade que nós estamos tendo, entendeu? Desculpa. Mas se a gente, em vez de ligar para uma pessoa, vai direto lá para o posto ali de São Lourenço, seria mais... Não, o que é verdade é que quando a gente criou os grupos é para que as pessoas se comuniquem e cada um alerte, um grupo de alerta para os vizinhos. Não, mas no caso de uma ocorrência, em vez de chamar uma pessoa... O que pode fazer, por exemplo, a Neuci, né? A Neuci, o Edson, o responsável de cada bairro, passar a ter um relacionamento um pouco mais estreito com alguém de algum bairro, do bairro, na verdade, e essa pessoa ter um tutor responsável que ela vai ter o contato, ou o telefone mesmo funcional ali da base e tal. Tá acontecendo. Muitas pessoas acabam ligando na base aqui, que eu falei, o problema é o seguinte, é você precisar ligar para que realmente está acontecendo roubo, alguém está entrando numa residência e tudo mais, ou você precisa ligar porque tem um vizinho incomodando com som alto. Aí esse é o problema, entendeu? Aí quando todo mundo perde esse filtro e começa a ligar, e aí vira uma situação bem complicada, porque aí eu deixo de atender ou ter o patrulhamento por uma ocorrência que é uma ocorrência de 190. Como se fosse uma monitoração. A gente fala, está acontecendo isso. Então, alguém lá está vendo que está acontecendo isso. Não é que a gente vai chamar eles. Sim, não. Se a gente não está colocando uma pessoa à disposição. Né? É o que eu falo, eu não posso... não é nem legal a questão... legal que eu falo de normas internas da PM, eu dar uma prioridade para quem ligou na base e viu 90. O atendimento da Polícia Militar é o 90. Não é o meu telefone pessoal, não é o telefone policial funcionando policial, não é o telefone fixo da base, nem o telefone que vai estar inserido no 90, no PVS. A gente chama aqui ou chama no 90, a gente não sabe nem 90. O certo é o 90, sempre o 90. O que eu falo, assim, que nesses casos mais urgentes, que realmente está acontecendo um crime ali, um roubo, alguma coisa assim, a gente até abre uma exceção para cá de abrir aqui, para tentar otimizar, para tentar dar uma resposta rápida. Mas é o que eu falo, a partir do momento que essa situação vira uma situação muito corriqueira, das pessoas ligarem para qualquer coisa aqui, a policial acaba dando credibilidade. Então, eu entendo o que a senhora está falando, né, da questão de ligar, não dá, mas eu explico para a senhora que a partir do momento que se vira uma tradição de todo mundo ligar ali e tudo mais, acaba o 90 passa para ter sentido, né? E acaba virando uma situação muito, muito corriqueira. A gente fala aqui, parece que não, mas acaba sendo corriqueiro, né? Acaba complicando o atendimento, atrapalha o nosso atendimento, na verdade. Né? Aí ao invés de ajudar, a gente acaba atrapalhando, né? Pessoal, a gente vai precisar encerrar, porque a gente tem 2 horas de reuniões apenas. Os papéis que vocês preencheram,
a gente vai recolher e vai demandar para a próxima reunião, a gente já vai montar a pauta em cima de tudo que foi levantado aqui. Tá? Outra coisa, um aviso rápido. A nossa próxima reunião presencial, mês que vem, será no dia 17, também segunda-feira, é toda terceira segunda-feira de cada mês. Então, será no dia 17, aqui na Câmara também. Tá bom? E isso podemos fazer antes da próxima reunião, pode ser feito sim. Só cortar rapidinho. O que eu acho bacana, por exemplo, você quer montar lá no Carolinos lá para chamar a população para poder, agora eu lembrei, para passar a população lá sobre o PBS, explicar como é que funciona, tá? Porque é diferente eu, como comandante de companhia, como policial militar lá, passar o grupo, e o Edson falar e chamar meia dúzia de pessoas e conversar. Estou aberto a isso. A hora que vocês quiserem, o dia que vocês quiserem. Melhor dia para mim, terça-feira, tá? Já vou deixar claro, terça-feira é o melhor dia para mim, que é o dia que eu tiro a noite, fico até 2, 3 horas da manhã, é o horário que eu consigo fazer essa reunião. E aí aproveita essa reunião para chamar os tutores, para tirar as dúvidas, né? Para não ficar marcando só um monte de reunião, né? Tem reunião que consegue, aí marca uma outra reunião e as pessoas acabam não comparecendo. Então marca uma reunião no bairro que vocês querem implantar IPVS e aproveita essa reunião para a gente tentar reunir os tutores para tirar alguma dúvida, alguma coisa desse sentido. Último recado. O último recado que é o seguinte, a partir dessa reunião a gente vai adotar a seguinte dinâmica, tá? A gente vai fazer a ata com as demandas e aí a gente vai enviar essa ata com a gravação também dessa reunião para as pessoas que a gente está fazendo esse convite. Então, primeiramente, para a população aberto, né? A última reunião foi tema isso, 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 a pessoa falou isso, 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 se comprometeu assim, assim, assim. E aí lá no Estatuto do Conseg fala para a gente chamar, né, que você comenta muito a respeito disso, Ministério Público, outras lideranças, Defensoria Pública, Polícia Ambiental. Polícia Ambiental. Então a gente vai fazer a partir de agora, a gente não fez, que é a nossa segunda reunião, a gente quis se organizar um pouco melhor, a gente vai começar a fazer esses convites para a OAB, para o Ministério Público, para o delegado da seccional, né? Qual o nome dele? Doutor Hélio. Doutor Hélio, que é o chefe da doutora. O seu eu não lembro, é o batalhão, não sei lá. Atualmente. Não sou muito... O legal daqui é que o Major Oswaldo, né, que vai ser o comandante, inclusive, da unidade, ele é daqui de São Lourenço. Legal, Você então, deve conhecer, inclusive. então a gente vai adotar essa dinâmica. Conselho tutelar também, né? A gente vai adotar essa dinâmica porque a gente entende que mais pessoas têm que participar, né? Outros atores públicos, Defensoria Pública, aquela questão do LOAS, né? E também como uma forma de dizer, aqui ó, São Lourenço da Serra está acontecendo tal situação. A população está pedindo aqui mais policiamento, né? A população está pedindo aqui uma Defensoria Pública para fazer algum mutirão, uma ação. Então, mesmo que a pessoa não venha aqui, não consiga vir, ela vai saber o que está acontecendo. Então, a gente faz questão de gravar os encontros, né? E tentar dar o melhor encaminhamento possível. E é só isso que o Conseg faz. Tem um bairro que não está com o PBS, é questão do bairro. O bairro tem que se organizar, se colocar para que as coisas aconteçam lá. O Conseg, ele presta uma assessoria. Tá? Para ficar bem claro, porque às vezes as pessoas falam, mas ficam com expectativas, né? E não tem a ver com a gente. Okay? Isso. Mas agora eu acho que realmente... Ele pode ser solicitado no prazo. Isso, mas aí... Mas aí é outra demanda que a gente vai levantar. Vocês podem estar, inclusive, no grupo geral do Conseg, colocando essas demandas para a gente. Tá? Declaro, então, encerrada essa reunião.